Para de otimizar o FPS. Tu provavelmente tá pensando, todo tutorial de FPS fala sobre aumentar o FPS. E é exatamente por isso que tu ainda não resolveu esse problema. Eu testei 38 configurações diferentes no CS nas últimas 3 semanas. E esse vídeo é sobre as 9 que realmente funcionam. Antes de qualquer configuração, vamos deixar as coisas claras, tá? O FPS é uma média, e às vezes a média mente. O que tu deveria estar olhando, na verdade, é o frame time, que é o intervalo do frame até o próximo que tá chegando na tua tela. Quanto mais regular for essa média, mais o teu jogo se torna fluido, independente do teu FPS. E o 1% low é a média dos FPS ruim que tu tem. E é isso que vai ditar se o inimigo vai aparecer fluido na tua tela ou pulando. A ferramenta que se usa para medir isso é CapFrameX. E ela é gratuita, o link tá aqui na descrição. Porque de nada adianta tu subir o número de FPS se teu sistema tá muito instável ainda. E é isso que esse vídeo vai resolver hoje. Vamos começar pelas configurações. Tem duas configurações separadas de sombra no CS2. A qualidade das sombras e quais objetos projetam ela. A resposta óbvia aqui é desligar tudo. Mas se tu fizer isso, tu vai perder informação dentro do jogo. Deixa eu te explicar o porquê. As sombras no CS2 são calculadas pelo teu processador, não pela tua placa de vídeo. Reduzir a qualidade das sombras alivia o teu processador. Isso é real. Mas a configuração de quais objetos projetam a sombra, se você deixar em só sol, não sombras dinâmicas, você vai perder informação. Você tá trocando informação por FPS. Sombras dinâmicas em todas. Qualidade no mínimo. Você vai pegar o benefício do processamento sem perder informação dentro do jogo. NVIDIA Reflex. Se tu tem uma placa da NVIDIA e tu não tá usando isso, tu tá atrás de muita gente. Normalmente o driver da NVIDIA acumula uma fila de frames antes de mandar pra tua tela. E isso adiciona um atraso. O frame que tá aparecendo na tua tela não é o mais recente, é o que já tava na fila. O Reflex reduz essa fila em quase zero. Onde ativar? Configurações do CS2, na aba de vídeo, NVIDIA Reflex. Ativado. E uma coisa importante, se o Reflex está ligado dentro do jogo, desativa o modo baixa latência no painel da NVIDIA. Os dois fazem a mesma coisa, usar os dois juntos não soma em nada, inclusive pode te atrapalhar. V-Sync, limite de FPS e tela. V-Sync, desliga sempre. Adiciona um atraso entre o clique e o que aparece na tela, que é inaceitável no CS2. Limite de FPS, 2 vezes o que o teu monitor aguenta. Por exemplo, meu monitor é 60 FPS, eu vou setar em 120. Monitor de 240 Hz, coloca 400 ou 500. Modo de tela, tela cheia exclusiva, não janela sem borda. Dá acesso direto ao CS2 à tua placa de vídeo, melhor ainda com o Reflex ativado. Anti-aliasing e resolução. O anti-aliasing é um suavizamento das bordas dos objetos. Mudou em 2025, a engine da Valve mudou como os objetos são renderizados. O custo desse efeito caiu. Se tu tem uma placa de vídeo da geração recente, o 2X agora tem um custo-benefício melhor do que antes. Resolução, menor carga de trabalho para tua placa de vídeo, igual a mais FPS. Mas se o processador é o gargalo, a placa de vídeo fica com 95% de uso com FPS baixo, tu não vai sentir tanta diferença reduzindo a resolução. Verifica no MSI Afterburner antes de trocar. Launch Options. Esse é o tópico com informação mais errada que existe no CS2. A maioria dos comandos que tu vê na lista são coisas herdadas do CSGO, que deixaram de funcionar nessa nova engine. Traço no vídeo. Ela vai remover o vídeo de abertura do CS. Ela não vai te dar FPS, mas com certeza ela vai tirar aquele vídeo chato que é a intro do CS. Traço no Joy. Vai tirar a detecção automática de controle. Um processo desnecessário que faz tu perder FPS. Mais FPS underline max 0. Ele vai definir o limite da inicialização do CS. Traço High vai definir a prioridade alta do CS2 no teu computador. Ele vai ajudar se tu vai estar com o Discord aberto, Google, com várias abas abertas. Tu vai ganhar um pouquinho de FPS. E um computador limpo, tu vai ter um ganho muito pequeno. É bem situal. Traço Threads. O jogo gerencia automaticamente os núcleos. Não força nem o número aí. Traço Tick Rate 128. Não tem efeito nenhum em servidores online. Não vai mudar absolutamente nada no teu matchmaking. Traço Frac ou traço Refresh. O CS2 ele lê automaticamente o refresh rate do teu monitor. É um comando totalmente ignorado agora. Launch Options é uma linha de 3 comandos apenas. Qualquer coisa além disso não vai estar te dando ganho nenhum de FPS. Mas tem algo no painel da tua placa de vídeo que pode estar cancelando absolutamente tudo que tu fez até agora. Modo de gerenciamento de energia. Desempenho máximo. Isso impede que a placa de vídeo reduza a velocidade dela conforme a carga varia, que é o que acontece toda hora no CS2. Localização. Painel NVIDIA, gerenciador, gerenciar configurações 3D, modo de gerenciamento de energia e desempenho máximo. Modo de latência baixa, depende do Reflex. Quando o Reflex já estiver ativado no CS2, ele vai gerenciar os frames de uma maneira mais inteligente que o painel de controle da NVIDIA. Usar os dois juntos não melhora, inclusive pode atrapalhar. Cache de shader, deixa ligado. Eu vejo isso sendo recomendado desativar toda hora. Isso é um erro porque pode gerar engasgos na tua placa de vídeo. Cada uma dessas configurações feitas aqui dentro é o que define a velocidade que o frame vai ser gerado na tua placa de vídeo até chegar no teu monitor. E você quer o caminho mais curto e direto possível. AMD Anti-Lag 2, ele funciona como um Reflex.
Ele reduz a fila de frames e reduz o atraso. Mas em 2023, uma versão chamada Anti-Lag+, causou banimento pelo anti-cheat da Valve. A AMD e a Valve fizeram uma parceria agora e resolveram isso com o Anti-Lag 2. Agora tá 100% seguro. Mesmo assim, confirma nas notas de driver da Nvidia pra ver se tá tudo certo. Radeon 2, desliga, porque quando ele detectar que tua câmera tá parada, ele vai travar teu FPS. E no CS2 isso pode acontecer e vai te travar na hora errada. A próxima seção tem um tweak mais ignorado de toda a internet. E se você nunca tocou nele, provavelmente tu tá usando só 50% da velocidade da tua RAM. Windows, a seção com mais lendas e placebos de todo o vídeo. Eu vou separar pra ti o que realmente funciona. Plano de energia, alto desempenho. No plano padrão ele reduz a velocidade do processador para economizar energia, isso é normal. No CS2, onde tem essa movimentação na carga da CPU, ele pode causar travamentos e atrasos entre um quadro e outro. Ativa em painel de controle, opção de energia, alto desempenho. Em desktop isso vale completamente. Em notebook com bateria, só na tomada tu usa essa opção daí. Otimização de tela inteira, desativa para o CS2. Botão direito no arquivo do CS2, propriedades, compatibilidade, marca, desativar a otimização de tela cheia. Quando ativa, ele converte a tela cheia em tela em janela. Isso interfere no reflex e no anti-lag. Game Mode, deixa ativado. Ele melhorou bastante nas versões recentes do Windows. O Chrome com muitas abas abertas você vai ter que fechar antes de jogar, tá? Isso reduz em muito o uso da tua memória RAM. Não é o processador, é a memória RAM. O Windows armazena informação na memória RAM e isso causa engasgos. XMP, o maior impacto visível de todo o vídeo. Você provavelmente está esperando mais uma configuração de software agora. Mais uma opção para mexer dentro do Windows ou dentro do jogo, né? Mas não é. O maior impacto desse vídeo está fora de qualquer software. Ele tá na BIOS do teu computador. Provavelmente nunca foi tocado. Se você tem uma RAM de 3200 MHz, 3600 MHz, qualquer velocidade acima de 2133 e nunca ativou o XMP ou o Expo na BIOS, tu tá usando a tua memória RAM na velocidade padrão, que é 2133, independente do que tá escrito na embalagem. Como verificar agora? Gerenciador de tarefas, desempenho, memória, campo velocidade. Quando aparecer 2133 e tua RAM for, por exemplo, 3600 MHz, teu XMP está desativado. Como ativar? Reinicia o PC, entra na tua BIOS, geralmente segura Del ou F2, procura por XMP, Expo ou DOCP e ativa o perfil. Esse é o tipo de coisa que nenhum tutorial ensina, porque isso não é uma configuração dentro do jogo ou algum software. Essa é a configuração que define o teto de tudo que tu configurou até agora. HPAT, um temporizador interno do Windows. Em processadores Intel, antes da 10ª geração, valeria a pena tu desativar ele para melhorar a estabilidade dos quadros. Em Intel, da 12ª geração adiante e Ryzen 5000 a 7000, o resultado varia um pouquinho. Testa com e sem o Cap Frame X. Se melhorar, tu deixa desativado. Se não melhorar nada, deixa ativado. Software configurado. Agora eu preciso ser honesto contigo sobre uma coisa que ninguém fala em nenhum tutorial. Software otimizado com hardware com limitação tem um teto. E eu vou te dizer onde é que tá. O CS2 depende muito do processador, mais do que a maioria dos jogos modernos. A velocidade por núcleo é muito melhor do que a quantidade de núcleos em si. Ryzen 5 7600X, um Intel i5 13600K, bem configurado, entrega FPS mais estável no CS2 que processadores mais antigos com muito mais núcleos. O AMD7 7800X 3D tem um desempenho notável no CS2, pelo cache 3D, a memória extra dentro do processador que reduz o tempo de busca pelos dados. Se o teu processador é antigo e tu já fez de tudo nesse vídeo e não melhorou teu desempenho, tu chegou no teto. Agora o teu próximo passo é hardware. Monitor. Se tu tá otimizando teu FPS no teu jogo e tu tem um monitor de 60 Hz, isso não faz muito sentido, porque tu ter 300 FPS num monitor de 60 Hz é a mesma coisa que tu ter 60 FPS num monitor de 60 Hz. Não vai ter maior entrega da fluidez que teu hardware tá te entregando. A diferença de 60 Hz para 240 Hz no CS2 é real, e ele afeta totalmente o acompanhamento dos alvos em movimento no jogo. Overdrive. Usa o nível intermediário do teu monitor, não o máximo. Overdrive agressivo cria um ghosting na tua tela, que é aquelas sombras na frente dos objetos. Hardware é o teto, o software é quando tu chega perto desse teu teto. Antes de terminar, tem uma sessão que eu precisava fazer. Enquanto tu estava aplicando o que funciona, tu provavelmente deve estar pensando agora, será que eu perdi tempo com alguma dessas configurações? Eu mesmo usava metade dessas configurações.
Reddit, comando de console, patch de otimização que alguém postou no Reddit, nenhum moveu nada no Capframe X. Aqui tá a lista completa do que não funciona no CS2 atual. Tweaks de registro do Windows para jogos, tweaks de Reddit que mexem em agendamento de CPU e de rede eram relevantes em versões antigas do Windows e do jogo. No Windows 11, com o CS2, o impacto é praticamente zero, não existe nenhum. Desativar o Hyperthreading não mostra nenhum ganho de FPS consistente em nenhum processador atual. Comandos de console herdados pelo CSGO, Match Kill Mode, R-Dynamic 0 e outros, muitos não existem mais no CS2 ou são totalmente ignorados. Se ele não aparece na sugestão no console de desenvolvedor do CS, você não está fazendo absolutamente nada dentro do jogo. Desfragmentar o SSD, nunca, ele deteriora o teu SSD e não tem nenhum ganho de FPS. Você entrou aqui achando que tu precisava de mais FPS, quando na verdade tu precisava de frames mais regulares para ter mais fluidez dentro do teu jogo. São coisas diferentes e agora tu sabe a diferença entre elas. Aplica, mede e se tu quiser se aprofundar em gargalo de sistema, overclocking de CPU, configuração de monitor, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder tudo. Links de tudo na descrição. Se tu não quiser perder os próximos vídeos do canal, tu já sabe o que fazer. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.